Agradeço a oportunidade nessa noite, primeiramente a Deus, né? E os irmãos que estão nessa noite, cumprimento na paz do Senhor, né? Que Deus já vem falando conosco nessa noite, que Ele continue falando, tocando nossos corações, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos mostra o caminho, Ele que dá toda sabedoria para nós. Pode sentar, irmãos. Pode ficar à vontade nessa noite, né? Vamos falar um pouco, já vem falando na verdade, de quem é como devemos se prostrar perante Ele, né? Vem já falando como quem é que a gente deve procurar nessa noite, não só nessa noite, mas no dia a dia da nossa vida, né? Como a obreira Márcia já falou aqui, da fé. Os irmãos têm fé, mas os irmãos têm fé, os irmãos crêem, os irmãos crêem naquilo que foi pregado, naquilo que está sendo falado nessa noite, foi louvado nessa noite. Os irmãos sabem o que é fé. Sabe o que é fé nessa noite? Então nessa noite Deus vai falar, continuar falando em fé, em crer naquele que não existe, que não podemos ver, naquele que só ouvimos falar, naquele que morreu por nós, livrando dos nossos pecados e das nossas falhas. Nessa noite, a obreira Márcia já iniciou a minha palavra, que lá em Hebreus 11, falamos em fé, né? Então vamos continuar falando e adorando a Deus e aprendendo como buscar Ele cada dia mais. Você que está em casa também pode abrir sua Bíblia em Hebreus 11, tá? O ligamento do Velho Testamento ao Novo Testamento. Esse também seja a única passagem da Bíblia, ou talvez possa ter outra, mas que fala naqueles realmente que viveu na fé, perante a fé, que realmente creu nas promessas de Deus. E nessa noite quero ver se os irmãos realmente estão crendo e tem fé na promessa que Deus tem na vida de cada um nessa noite. Aleluia, Deus. Se realmente você tem a sua fé de seu coração, ou é só uma alegria de momento, ou é só uma emoção, quando está ouvindo a palavra de Deus, quando sai da casa de Deus, aquela emoção, aquela alegria acaba dando espaço à dificuldade, à emoção de tristeza, de algo que não aconteceu. Mas nessa noite vamos deixar Deus falar em nossos corações. Eu vou dar início à leitura da palavra de Deus, e diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra que Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois
de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o estradará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, ainda para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou uma terra da promessa, como em terra areia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de receber e deu à luz, já fora da idade. Aleluia, Deus. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também deu esse já amortecido. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abençoando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Só até aqui, irmão, essa noite. Irmão já entendeu a palavra? Deus já vem falando da fé. Deus já vem falando como buscar Ele. Não já vem falando? Mas Deus fala aqui no primeiro versículo. Ora, pela fé, a fé é um fundamento das coisas que não vemos. A fé é algo que não podemos tocar. A fé é esperar, sem mesmo saber o que pode chegar em nossas mãos. A fé é você chegar na igreja e ouvir a palavra de Deus, falar que Deus vai mudar a sua vida, e você crer naquilo. Aleluia, Deus. Mas em Romanos, ele ainda fala da fé. Lá em Romanos, o capítulo 8, versículo 24 e 25, ele fala que porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Se a esperança você não vê,
Isso é a fé. Como é que você vai esperar uma coisa que você já está esperando? É igual a pessoa que fala assim: hoje eu vou jogar um jogo, eu vou fazer minha fezinha. Isso não é fé. Você já está criando uma expectativa em algo que pode acontecer. Você já pode esperar isso. Uma hora chega. A fé não, irmã. A fé você está esperando algo que você nem sabe mesmo o que é. A fé, irmão, você espera sem de quem mesmo você pode receber. Você nem sabe quem vai trazer algo para você. Essa é a fé, irmã. A mesma fé aqui, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho pela fé, irmão. Peraí, deixa bem que sai bem. Lá no passado, a gente não tinha essa informação que a gente tinha. A palavra de Deus era passada Sai, menino. Tá tremendo. de boca, informal. Não tinha tempo, não tinha nada. Se reunia ali na casa de um, na casa de outro. Mas mesmo assim, aqui eles receberam testemunho. Receberam a aprovação de Deus. Hoje, será que nós merecemos receber a aprovação de Deus? Merecemos receber o testemunho de Deus? Será que nós temos fé nele mesmo? Será que a gente crê nele mesmo? Peraí, meu Ou braço é tá só uma cansado. fé momentânea, que quando não acontece, Deixa eu descansar meu braço, cara. eu fico triste, eu quero desistir das coisas de Deus. Não, irmão, isso não é fé. Peraí. E fé é aquilo que você espera, Ainda bem que a sem mesmo saber que vai receber, e sem saber o que vai receber. A fé você não pode tocar. Pela fé entendemos que, olha, irmão, pela fé você sabe que quem criou o mundo e tudo que habita nele, quem foi, irmão, quem é que criou tudo isso? Pela fé sabemos que tudo isso foi gerado por Deus. Criou tudo que habita na terra, inclusive eu, você, tudo, pela fé. E ele ainda fala aqui em Hebreus ainda, 9, capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado do mundo, os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperaram pela salvação. É pela fé, irmão, que esperamos ele pela segunda vez. Pela fé é que ele levou mais uma vez os nossos pecados. Pela nossa fé é que sabemos que ele existe e voltará pela segunda vez. Talvez muitos não acreditem, mas as promessas dele estão se cumprindo. A promessa dele da segunda volta está aí para todo mundo ver. Só não acredita, só não crê quem não quer. Aleluia, Deus. Pela fé entendemos que o mundo
Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Irmão, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Irmão, nessa noite, você fez algum sacrifício? Você ofereceu algo para Deus? Abel ofereceu a maior oferta, mas ofereceu de coração. Você está de coração nessa noite? Você faz as coisas para Deus de coração? Você vai buscar as coisas para Deus com fé? Não adianta a gente aqui fazer e acontecer se a gente não está fazendo de coração. Se a gente não está fazendo como se fosse para nós as coisas para Deus. Porque para Deus tem que ser o melhor. Para Deus a gente tem que pagar o maior sacrifício. Ou podemos dar pouca coisa, mas dê de coração, faça de coração, busque de coração, busque tendo fé, busque crendo que Ele existe, mesmo se você não vê. Aleluia, Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós nessa noite. É dessa maneira, papai. Não viemos para a igreja só buscar bênção. Não vem para a igreja só buscar a glória. Mas aí quando Deus quer algo, você dá de má vontade, você faz de má vontade. Você está tendo fé? Você crê em Deus? Não, irmão. Pela fé, Enoque foi transladado. A palavra de Deus fala aqui, pela fé, Enoque, Deus tirou ele vivo, porque ele não aguentaria a morte. Deus levou ele vivo para receber a glória de Deus. Recebeu bom testemunho de Deus. Deus se agradou dele. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece nossos corações. Não adianta a gente se iludir dizendo: olha, eu estou indo para a igreja, eu estou servindo a Deus conforme a vontade dele. Será que estamos mesmo? Porque quando a gente vem para a igreja aqui, recebe a promessa, Tá no meu não celular. recebe, desistimos, ficamos tristes. Tava na minha. Não podemos ser assim, irmão. Temos que esperar com fé, mesmo que não chegue, mas a gente tem que crer, tem que permanecer na fé. Glória a Deus. É assim que Deus quer. Tá? Não podemos se iludir, irmão. Viver uma felicidade momentânea, está na igreja, Deus prometeu, Deus vai cumprir, Ele cumpre. Deixa eu descansar meu braço, peraí. Se você está na presença com fé, Meu Deus do céu. se você crê, senão você não receberá. Que dói o braço. Sem a Eu fé, dormente já. Chega, Marcos. sem a fé não é possível agradar a Deus. Meu braço é todo. Sem a fé, não receberemos as promessas de Deus. Porque aquele que se aproximar, que vir para a casa de Deus, você tem que ter fé que Ele existe, mesmo sem você ver.
Você tem que crer na promessa. Você tem que esperar com fé. Você tem que buscar com fé, irmã. Aleluia. Porque cobrar a Deus é fácil. Mas não faz o que Ele pede. O que Ele pede é simples, irmão. É só você ter fé. É só você crer. Mesmo sem você ver nele. Você tem que ter fé. Tem que perseverar. Tem que perseverar na promessa dele. Que ele, se ele prometeu, ele cumprirá. Na primeira promessa ele não cumpriu. Deus não quer nada comigo. Deus não cumpre o que ele fala. Deus cumpre. Se ele fala, ele cumpre. Mas você está fazendo a sua parte? Nós estamos fazendo a nossa parte? Vamos chegar em casa hoje, vamos pôr a cabeça no travesseiro e vamos refletir. Eu estou fazendo minha parte? Eu estou agradando a Deus? É fácil cobrar a Deus. É fácil dizer que Deus esqueceu da gente. É fácil dizer que Deus deixou nós de lado. E não reconhecemos nossos erros. Os nossos defeitos para Ele. Será que nós estamos orando? Como a irmã falou? Pode ser só na madrugada. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite. A qualquer momento é hora de você falar com Deus. Basta a gente acreditar. Basta a gente buscar. Olha aqui, irmão. O que a fé faz. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não havia acontecido. Pela fé, irmão, pela fé. O Noé não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. Mas Deus mandou uma mensagem para ele, dizendo o que ia acontecer. Quem recebesse uma mensagem dessa não ia ficar, eu estou ficando doido, eu estou sonhando, estou com um pesadelo. Quem imaginaria que ia chover uma chuva tão forte dessa que iria acabar o mundo? Quem, irmão? Ninguém, irmão. Quando você senta nesse banco que Deus promete, não é eu, não é a pastora que está prometendo, é Deus. Aleluia, Deus. É Deus na sua vida. Se você crê, se você tem fé. Glória a Deus. E fala aqui ainda que o Noé deu todas as medidas, deu todas as informações para Noé construir a arca. Como é que o Noé ia imaginar o tamanho da arca? Como é que o Noé ia saber as medidas da barca? Foi a fé, irmão. Foi o temor em Deus. E hoje estamos aqui por causa dessa fé do Noé. Porque se ele não tivesse fé e não construísse a barca, nada disso hoje teria. Hoje não estaríamos aqui para dar nosso testemunho, para estar falando da palavra de Deus. De onde era que Noé ia imaginar essa chuva? A vez Deus está falando com você nessa noite. E você não está tendo fé.
Às vezes Deus está tocando no coração de vocês e você está na dúvida. Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida da promessa que Deus tem na sua vida. Aleluia, Deus. Faz glória que Ele ainda tem para a sua vida. Basta você ter a fé do Noé. Persevere na promessa. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, ainda para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Quem nessa noite, se Deus fizesse um chamado, quem largaria seu lar, sua casa, sua segurança? Quem dos irmãos hoje? Dificilmente ninguém, irmão. Mas Abraão foi pela fé, foi pela promessa que Deus tinha na vida dele. Foi pela fé e crendo que Deus ia cumprir o que Deus tinha prometido para ele. Lá em Gênesis, versículo 12, a palavra de Deus fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Irmão, foi pela fé, foi crendo no que Deus estava falando para ele, e ele foi, sem mesmo aonde, sem mesmo saber para onde, mas foi crendo na promessa, foi crendo que o Senhor, era o Senhor que estava falando com ele, era o Senhor que estava prometendo. Se nessa noite o Senhor está falando com você, se abata. Se Ele tem algo na sua vida, persevere, busque. É assim que Deus trabalha. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E ele ainda fala que pela fé habitou em terras da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro da mesma promessa. Aleluia. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual artifício, a cidade, e quem era construtor era Deus que construiu aquela cidade para ele. Não foi o homem, não foi ninguém. Deus deu todas as coordenadas para ele. Glória a Deus. Deus mostrou o caminho para ele, e ele, com fé e perseverança, ele ouviu as promessas e creu. Pela fé. Isso aqui é fé, irmão. Tá para nascer uma nesse mundo hoje, uma pessoa que tenha fé igual os antepassados. Se você ler a Bíblia, se você se interessar, se você se aprofundar, você vê aquelas pessoas tementes a Deus. É umas pessoas que crê.
é uma pessoa que busca. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Eita, Deus maravilhoso. Irmão, hoje uma pessoa com 35 anos, com 40 anos, fala assim, já era, eu não posso ter mais filho. Meu corpo já não aguenta mais. Eu vou morrer e não vou ter um filho. Olha o que Deus fez na vida de Sara. Irmão, quantas Sara temos no mundo hoje? Pode ter, eu não sei. Mas é difícil. Não é? Olha o que ele fala lá em Romanos capítulo 4, 19 e 20. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido